Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? Sabe que quando eu trabalhava no rádio eu brincava que o gol é um gostoso veneno. Aí depois virou o gol por todos os ângulos. Cara, obrigado pela oportunidade, Rodolfo, Felipe, de estar aqui no Futeboteco. Muito obrigado pelos elogios que vocês sempre fizeram ao narrador esportivo Ednei Ribeiro e principalmente à pessoa também. Então, é o primeiro podcast que eu venho aí depois da decisão da minha saída lá do Grupo Globo, para viver uma nova fase da minha vida, e estou muito feliz aqui para contar a história do Ednei, que ontem completou 35 anos de carreira. 35 anos que eu narrei o meu primeiro jogo em cima de um caminhão no campo que eu vi os meus primeiros ídolos e no campo que eu também joguei futebol. Deve dar um orgulho do caramba, né, cara? Olhar pra trás, ver esse caminho. Você trouxe aqui, por exemplo, seu primeiro gravador. Já quer que eu mostre? A geladeira aqui em cima tá cheia. Então, tipo... Vamos lá, ó. Isso aqui, pra nova geração, isso aqui é um Walkman. E a galera colocava aqui... Eu tenho tudo aqui. Colocava aqui a fita cassete aqui, né? Fechava e colocava o foninho para curtir o som naquela época. E isso aqui também gravava. Então eu levava a fita anteninha cassete. De rádio aí, ó, você joga pra pegar ali, AM, pra pegar uma AM, enfim. E aí, com esse gravadorzinho aqui, eu narrava. Você sabe que eu vou tentar ser breve aqui para contar essa história. Eu sempre gostei de narrar futebol, desde moleque. Porque o meu pai, o seu Oscar, ele acordava cedo para fazer o café da manhã para minha mãe, para os filhos, enfim, e ele colocava na Rádio Jovem Pan. Então aquela musiquinha, vambora, vambora, tá na hora, vambora, tal. E ali, cara, eu acordava com aquele barulho. E aí, depois de muito tempo, meu pai comprou um carro, e na época o carro só tinha rádio AM e FM, né? É um rádio bem simplão. E nas nossas viagens a gente ficava ouvindo os narradores da época, narrando jogos e tal, e eu ficava ali brincando, imitando os caras, os gênios da narração esportiva ali da minha época. E aí, teve um momento que eu comecei a brincar de narrar nos campinhos. Eu ia lá no campo do Ivuti, no campo da Guarda Civil, e ficava narrando jogos lá, mas sem nada, né? Toca na bola, pera aí, esquerda. A molecada tirava sarro de mim e tal, beleza. E eu brincava de narrar futebol de botão também. Então, a casa dos meus pais até hoje tá intacta lá, do jeito que eles deixaram. E eu tinha o piso do meu quarto, era um piso tipo vermelhão, e era lisinho. Então, cara, eu desenhava com giz o campinho, colocava caixas de fósforo, me lembro até a marca, era a marca Argus na época, caixa de fósforo, colocava uma pilha dentro da caixinha e eram os meus goleiros. E aqui, cara, tem os botões daquela época lá, ó. Tem um botão aqui, ó, do Flamengo. Essa aqui eu falava que era o Flamengo de 81, mas eu narrava antes. Só tem aqui, é o botão da época mesmo, hein? Santo André, eu tenho aqui Guarani... Guarani de 78 ali, de Careca, número 9, Careca, aqui, ó, Fluminense. Então eu tenho os botões da época aqui. E aí, cara, o meu pai, que era um pintor de paredes, vendo o meu amor ali pela narração, o meu pai pediu pro dono de uma das casas que meu pai pintava lá no bairro do Cibratel, que era o bairro mais chique da cidade, e o dono da casa falou, meu filho nem usa mais isso aí e tal, agora tem um videogame lá, X, da época, aqueles videogames bem simples. E aí o meu pai trouxe esse estrelão empenado para casa. E aí eu desempenei esse estrelão, coloquei ele embaixo da minha cama, coloquei lajota em cima para ele ficar retinho. Era um estrelão bem craquelado assim, enfim. Mas eu passei vela, passei talco e ali virou, cara. Virou meu Maracanã, minha Vila Belmiro, meu Parque Antártica, meu Mineirão, meu Olímpico. Então, viajei pelo Brasil narrando meu futebol de botão, montava os meus campeonatos, enfim. E aí chegou o momento de trabalhar, aí eu trabalhei na feira, eu era feirante ali com o meu amigo Gu, Luiz Acácio, trabalhamos... É feirante, hein? Então, eu trabalhava numa banca do seu Vicente, lá do Toninho, que eram de Itariri, que é a terra da minha mãe. Então, meu avô fez lá, intermediou lá a negociação, e nós fomos trabalhar na feira lá, eu e o Gu. E aí, depois eu trabalhei em loja de pão de queijo, depois eu trabalhei em lojas de material para construção e praticamente eu parei de narrar esse período de futebol de botão.
Só que aí eu fui pro banco, trabalhar no banco, trabalhei no banco, inclusive, olha só que detalhe interessante, eu tô com a agenda do banco aqui, que eu trabalhava na época, e na agenda tem aqui a primeira narração, que já eu falo sobre ela. E aí, eu brincava de narrar futebol de salão também, porque eu nunca fui craque, mas eu sei jogar bola. E eu jogava num time lá da cidade, depois joguei num time de Mongaguá, chamado Habitação, e quando eu não era relacionado, eu ficava narrando o jogo dos meus amigos, brincando na volta das viagens, nos ônibus, eu vinha narrando também, aí os caras, pô, Rodinei, cara, você vai ser narrador, você vai ser narrador. Eu falei, nada a ver, nada a ver. Aí eu fui pro banco, trabalhei no banco e tal, e teve um final de semana que o meu time, que era o Ivuti, chegou na decisão de uma Copa Tenente Alderide, que foi um senhor muito importante do esporte da cidade lá. Fui lá na Guarda Civil. E naquele ano, cara, 1990, teve... Vocês vão lembrar melhor que eu, sempre esqueço qual foi essa prova, mas foi um grande prêmio do Japão, que não sei se foi o Mansell que bateu no Senna, o Senna que bateu no Mansell, enfim. E eu comecei a brincar de narrar ali aquela corrida de Fórmula 1. Fiquei lá atrás de casa narrando e tal. No outro dia eu falei, sabe de uma coisa, cara? Como eu tô doente, eu não vou poder narrar Ivuti e Gaivota, eu vou narrar esse jogo. Daí eu liguei pro meu amigo Rony me emprestou esse Walkman, e com esse Walkman emprestado eu fui lá e narrei o jogo. Narrei, me lembro como se fosse hoje, cara. Os caras ganharam um fardamento novo, né? Jogo de camisa novo, e vinha a meia nova. Daí eu peguei aquele papelão da meia, abri e fiz a escalação no papelão ali dos dois times ali e saí narrando. Aí narrei um dia, narrei outro dia, aí num outro jogo que eu fiz, o Zé Costa, que era o repórter lá da Rádio Anchieta na época, ele falou, Dinei, a gente tá sem narrador lá na rádio, cara. Você não quer narrar? Eu falei, Zé, nem pensar, meu pai não vai deixar jamais eu sair do banco que eu trabalho, Itanhaém, que é difícil de emprego, trabalhar nesse banco, nenhuma chance. Cara, mas se eu falar com ele, eu falei, cara, nenhuma chance. Enfim, aí ele levou... Você tinha quantos anos? Eu tinha 21 anos nesse momento, Uhum. E aí, trabalhava no banco, salário bacana, enfim. E aí ele levou a fita lá pro Edson Sobral, que era o chefe da equipe. Inclusive ontem lá, quando eu saí de Itanhaém, eu fiz uma reportagem lá com o Sobral, graças a Deus vivo, com 83 anos. E aí o Sobral falou, cara, você não quer narrar pra gente? Eu falei, Sobral, não, nada a ver, cara. Não, vai, narra. Aí o Sobral sempre brinca, ontem mesmo ele falou isso, narrava mal pra cacete, não dava pra entender nada, mas só tinha você na época, porque o outro narrador, que era o Mário Pérez, já tava deixando Itanhaém, já tava caminhando aí pra outras cidades, pra outras rádios, e aí eu narrei Ivuti e Unidos do Savoy, exatamente no campo do meu bairro, que hoje eu faço meu projeto Parceiros do Bem lá. Narrei Unidos e Ivuti, o Unidos fez o primeiro gol, Binho, e todo mundo fala, de quem você narrou o primeiro gol? Aí foi o Binho que eu narrei o primeiro gol, depois o Ivuti virou, e é uma sensação gostosa, cara, porque o Ivuti é o bairro que eu nasci, o bairro que eu amo, o bairro que meus pais criaram a nossa família, e o Unidos do Savoy foi o último time que eu joguei à época, porque eu era um time muito bom, muito organizado, só que eu larguei o Unidos para ser narrador, então... falei bastante, mas essa é a história.